Glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, eu estou no versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, amém? Carta de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 19. Glória a Deus. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 19, diz assim a mensagem do Senhor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui no livro na carta de Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14 até o 20, tem como título a oração de Paulo pelos Efésios. E a gente sabe que essas cartas de Paulo, ele mandava com propósito, ele mandava em um sentido de que ele tinha algo ali para arrumar, tinha algo ali para ele conciliar. Né? Paulo fazia esse aconselhamento. E, enfim, aqui como foi a oração de Paulo pelos Efésios, esse contexto. E o que acontece? Dentro desses versículos, né, dessa oração, a gente tem um versículo que a gente muito ouve, né, que é o 3:20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Mas é um versículo muito bonito que fala sobre o quão bom Deus é, o quão poderoso Deus é. E é muito bom a gente ter, sempre lembrando disso, né? De ter essa memória, a gente sempre está lembrando de quê? De que Deus é bom, Deus é abundantemente muito maior, muito bom. Né? E glória a Deus por isso. Né? Mas é muito importante também, né, a gente lembrar de que Deus ele pode dar muito mais além do que aquilo que a gente pensa. E a gente pensa, né? A gente pede, a gente pensa, Deus pode fazer muito mais que isso. E o sentido que eu quero dizer aqui é que Deus, ele nunca vai nos decepcionar. Deus, ele nunca vai nos decepcionar. Né? A gente chega a pensar nisso, mas não vê o quão importante é isso. Né? O quanto importância que tem isso. Porque muitas situações, né, acontece de quê? De que a gente ora para Deus, né, para nossa família, pelo nosso relacionamento com as pessoas, com o cônjuge, né, a gente fica nisso, né, sobre a nossa casa, sobre o nosso emprego, mas é ali o que vem. Acontece, né, de que Deus ele pode tirar uma coisa que a gente nunca pensou que ele ia tirar na nossa vida. Né, a gente fica assim, mas Deus, você não sabe do quão que eu queria isso. Deus, você sabe que eu nem pensava em eu tirar nisso, que é tão importante que era pra mim. A gente fica nisso, né, e fala assim, meu Deus, Deus está fazendo um negócio totalmente diferente do que eu poderia pensar, e isso me faz triste. E a gente começa esse questionamento com Deus. A gente começa, Deus, por que o Senhor tirou? Por que o Senhor tirou isso da minha vida? Por que, Senhor? Sabe? Mas a gente tem que agradecer ao Senhor. Porque a gente pode até não entender agora, mas depois a gente pode entender. Mas é muito importante que a gente, quando a gente perder, a gente não fique passando muito tempo no questionamento. A gente não passe muito tempo reclamando do que Deus tirou. Por quê? Porque se Deus tirou algo que a gente nunca pensou em perder, é porque Deus pode dar algo e que a gente também nunca pensou em ter. Né? Glória a Deus por isso. Então a gente fica nisso de que Deus, por quê? Então a gente tem que raciocinar isso. De que se Deus tirou algo que a gente nunca pensou em perder, também pode dar algo que a gente também nunca pensou em ter. Né? De quão bom e quão poderoso é o nosso Jesus Criador. Né? Mas vamos ler novamente 3:20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Né? Então, nosso Deus é bom, nosso Deus é poderoso, né? E que a gente venha aprender a saber que tudo que Deus faz tem um propósito na nossa vida. Né? Tem um porquê sim, mas vamos focar em quão bom e poderoso é o nosso Senhor Jesus. Né? Porque a gente faz tanto tempo nesse questionamento e tal, e que Deus pode fazer muita coisa maior na nossa vida.
né? E, enfim, falando essa mensagem e tal, eu trago algo para mim mesmo, né? Por conta que eu terminei o ensino médio ano passado e desde novo a gente é instruído, né, sobre faculdade. Então, para mim, né, assim que eu acabasse a faculdade, assim que acabasse o ensino médio, eu ia começar a faculdade já, diretamente, né? Então, o que acontece? Eu queria fazer faculdade de jornalismo, né? Queria de todo jeito, então o pessoal perguntava: o que você ia fazer? Eu, jornalismo. E ficava muito nisso, né? Então, vai dar certo, né? Então eu orava, né? Eu jejuava, fazia propósito. Para quê? Para que quando eu acabasse o ensino médio eu conseguisse entrar numa boa faculdade de jornalismo. E ficava nisso. Só que o que acontece? Passou-se, né, o Enem, os vestibulares todos, mas eu não consegui entrar na faculdade que quero fazer jornalismo. Né? Eu não consegui, e isso pra mim foi algo assim, realmente, né, pesou em mim. Eu chorei, eu fiquei triste, eu falei: Deus, por quê, né? E fiquei nisso, porque eu falei: Deus, eu orei, eu busquei, eu jejuei e tal, mas o que acontece? Com esses tempos, eu aprendi que a nossa oração, ela só vai ser respondida e realizada se estiver alinhada com a vontade de Deus, né? Se estiver alinhada com a vontade do céu. Então, o que acontece? Talvez aquele tempo não fosse o tempo de eu fazer faculdade. Eu tinha que aprender alguma coisa antes, eu tinha que fazer outra coisa antes, né? E ficava nesse sentido, né? De que, meu Deus, né? Mas o que acontece? E ali pra mim foi uma perda. Olha esse ponto. Pra mim ali foi uma perda. Por quê? Eu não consegui a faculdade, eu não consegui aquilo, mas o que acontece, irmãos? Muitas vezes chegamos nesse ponto de que a gente não consegue algo, aquele quase algo que a gente consegue, a gente considera como uma perda. A gente fala: meu Deus, eu perdi isso, eu perdi aquilo, mas nem aconteceu na nossa vida. Nem aconteceu e a gente já trata como perda, irmão. Mas a gente sabe quão bom e poderoso Deus é. Então, se a gente supostamente perdeu esse quase algo, não era para ser. Não era nosso. E a gente chora, a gente sofre, né? Porque a gente perdeu, a gente nem conseguiu para perder. Mas não, nosso pensamento como ser humano é falho, é fraco, a gente fica nesse sentido de que perdeu. Né? Mas o que acontece é com o tempo que a gente aprende. É com o tempo que a gente aprende. E essa data do vídeo, né, que eu tô fazendo, amanhã vai ser o resultado de um processo seletivo para a faculdade, que se for da vontade de Deus, eu vou conseguir fazer a faculdade de jornalismo, mas se não, eu tenho que aprender também da mesma forma. Né? Eu estou usando esse exemplo de faculdade e tal, mas o que acontece? Você pode ter outro exemplo de trabalho, de emprego, de relacionamento, que você, né, pode ter quase perdido ou perdido, mas você tem que lembrar, assim como eu, que o Senhor é bom. O Senhor Jesus sabe o que faz. Né? O Senhor Jesus sabe o que faz. Então que nós temos acalmar nosso coração e saber que Jesus sabe o que faz. Né? E o que acontece? Enquanto está passando esse tempo, a gente não passa reclamando, a gente não passa enrolando, a gente não passa fazendo nada. Mas a gente vai aprender a passar esse tempo adorando o Senhor, buscando o Senhor, porque uma espera de verdade é uma espera onde você realmente está esperando o Senhor, está orando, está buscando, está intercedendo, né? Não fazendo nada. Porque fazendo nada, você não vai estar fazendo nada, né? Então a gente só vai chegar nos propósitos que Deus quer na nossa vida, a gente só vai chegar até a promessa que Deus preparou pra gente, que Ele vai realizar, mas tudo isso a gente vai o quê? Caminhando e seguindo em frente. Né? Então, que todos fiquem na paz de Deus, amém? Glória a Deus. Então, que você compartilhe essa mensagem com alguém, que você compartilhe, né? Curta esse vídeo para que a gente possa estar mais e mais falando sobre Deus, o quão bom Ele é, o quão poderoso e as maravilhas que Ele tem feito, amém? Fiquem todos na paz. Glória a Deus.